Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Sinta abraçado pelo Espírito Santo. Continua na aula. Qual nós estamos da Escola de Evangelista, nós paramos em Fruto de Avivamento. Em 1855, Deus falou ao coração de um jovem franzino e não muito saudável para se dispor ao trabalho transcultural em um país idólatra e selvagem. Vários irmãos de sua igreja tentavam dissuadi-lo, dizendo: para que ir tão longe, se aqui na América do Norte há tanto o que fazer? Ele preferiu ouvir a voz de Deus e foi. Seu nome é Simonton. Em 1833, 1867, que veio ao nosso país e fundou a Igreja Presbiteriana no Brasil, fruto de um avivamento. Em 1950, no Walton College, cerca de 500 jovens foram chamados para a obra missionária ao redor do mundo e obedeceram. Dentre eles estava Jim Elliot, que foi morto tentando alcançar a tribo Auca, na Amazônia, em 1956. A partir do seu martírio, houve um grande avanço missionário em todo o mundo indígena, sobretudo no Equador. Outro que ali também se dispôs para a obra missionária foi o Dr. Russell Shedd, que é tremendamente usado por Deus em nosso país até os dias de hoje, né? A igreja e missão. A igreja local, num conceito neotestamentário, a igreja é uma comunidade sem fronteiras e, portanto, creio que há necessidade de sacramentalizarmos mais os santos e menos os templos. Missão não é um programa eclesiástico, é a respiração da igreja. No oeste africano, há uma expressão que diz: respiração é vida, não é preciso pensar para respirar, não é preciso pensar para viver. Também dentro do conceito de igreja, nos deparamos no Novo Testamento com um perfil bastante humano. Em 1 Tessalonicenses 1:1, por exemplo, vemos igreja de Tessalônica, Eclesia Tessalonicense, dando-nos a ideia daqueles que não igreja, também sendo tessalônicos, são de Tessalônia. Mostra-nos o fato de que, por serem igreja, não significa que deixem de ser cidadãos, patriotas, carpinteiros. Igreja não significa que deixem de ser cidadãos, patriotas, carpinteiros, lavradores, comerciantes, desportistas, pais, mães ou filhos. Igreja no Novo Testamento não é apresentado como uma comunidade alienante, mas como uma comunidade que abrange o homem em seu contexto humano, fazendo-nos entender que esta igreja não foi separada do mundo, e sim purificada dentro dele. Mostra-nos também que na obra missionária não há super-homens, mas sim gente como a gente, tendo o privilégio de espalhar o Evangelho de Cristo além das fronteiras. No livro de Atos, a humanidade, passo a passo, era chocada com a fé daqueles que transtornavam o mundo, onde o viver é Cristo, o objetivo era ganhar almas, a alegria era adoração, e o que os unia era a verdadeira comunhão. O amor era traduzido em ações, os fortes guiavam os fracos, as dificuldades eram enfrentadas com oração, a paz enchia os corações de todos, mesmo sem muita estrutura humana, possuía como finalidade de vida apenas testemunhar do seu mestre. Era uma igreja visionária formada por gente limitada como nós. Entretanto, quando olhamos para esta eclesia do Senhor Jesus, no contexto embrionário do Novo Testamento, a pergunta que salta aos olhos é: qual deve ser a principal motivação dos santos para o envolvimento com a obra missionária mundial, fazendo Cristo conhecido entre todos os povos de terra?
Nessa expectativa, olhamos para Paulo, o qual, como missiólogo, expôs aos romanos a nossa real motivação bíblica reformada. Para isso é preciso reler Romanos 16, do 25 ao 27, quando o apóstolo encerra esta carta de grande profundidade missiológica. Vou parar por aqui, né? Nós vamos seguir depois com o papel do pastor na igreja. Quero deixar um grande abraço e sinta abraçado pelo Espírito Santo.